Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso de número 15. Êxodo capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai, clamo pela iluminação da Tua palavra nesta hora. Que a Tua palavra possa chegar aos corações dos meus irmãos. E que possamos, nesta noite, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Seu Santo Espírito faça aquilo que esse pregador, pecador, não consegue fazer. Que em nome de Jesus, tenha liberdade em nossas vidas, para trazer uma palavra, para engrandecer o Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 2, informado desse caso. Então, Faraó foi informado do caso. Que caso foi esse? Foi que quando Moisés, conforme diz o verso 11, Moisés, sendo já adulto, homem adulto, ele saiu aos seus irmãos e viu que os seus irmãos estavam sofrendo, estava sendo espancado pelos egípcios. E estava lá claramente um egípcio espancando um hebreu. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, e foi defender o seu irmão, matando o egípcio. E acabou escondendo esse egípcio na areia. Bem, alguns dias, no outro dia ele saiu, conforme diz o verso 12, 13. No dia seguinte ele saiu e viu agora um hebreu espancando um outro hebreu. Aí ele se intrometeu, aí ele ficou também zangado. E aí aquele hebreu então virou para ele: mas quem foi que te pôs para o príncipe juiz sobre nós? Vai me matar como fizera com o egípcio? Aí ele temeu, porque se aquele hebreu tinha descoberto, logo Faraó também descobriria. Foi o ponto que nós chegamos aqui no verso de número 15. Gente, é provável que Moisés soubesse do propósito de Deus em sua vida. Moisés foi um cara educado e treinado com os melhores professores no Egito. Moisés, ele era filho da filha de Faraó, claro, adotado, mas ele tinha todos ali, era considerado filho da filha de Faraó. Alguns, não sei como defende isso, vão dizer que Moisés estava cotado para assumir o trono. Não acho difícil, porque é bem provável que a Faraó tinha várias filhas e Moisés era filha de uma delas, não é? Então, é muito improvável isso, não é? Alguns estudiosos defendem que sim, né? Que Moisés provavelmente subiria, era um candidato à sucessão. Não acredito, eu acho, não iria por esse lado, pelo fato de ser um menino adotado, né? Mas isso também não desmerece Moisés. Mas o fato é que Moisés, naquele momento, era o cara, né? Moisés se achava o cara. Moisés estudado com os melhores professores, morando no palácio, né? Moisés, então, quando sai da sua casa e vê aquela injustiça, quer resolver as coisas na força do seu braço. Duas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira é o oposto, que é sobre a baixa estima. A baixa estima, ela pode ser um problema terrível, é algo terrível. Eu não sei quantos já sofreram disso, conheço pessoas talentosas, pessoas super inteligentes, mas que têm uma autoestima muito baixa. Quando a pessoa tem uma falta de confiança, uma baixa estima, ela gera em si, na pessoa, uma falta de confiança em si mesmo. Ela tem medo a todo instante de ser rejeitada, então ela não se relaciona com as pessoas, ela não busca coisas novas, ela tem medo de errar.
Pessoas que têm baixa estima, geralmente elas são tímidas ao excesso. Elas são aptas a todo instante a ficar se comparando com outras pessoas. Têm a sensação de incapacidade. São perfeccionistas. Elas têm tendência à procrastinação e à preguiça. Dificuldade para reconhecer as suas próprias conquistas. A baixa estima não é algo bom. A baixa estima, ela paralisa muitas vezes pessoas super inteligentes, pessoas super capazes, pessoas que realmente poderiam alcançar muito mais do que estão alcançando. A baixa estima não é algo bom. Porém, existe o outro extremo, a superestima. A superestima também, assim como a baixa estima, é algo perigoso para a pessoa. Quando a pessoa se torna presunçosa, ela se supõe ser melhor do que outras pessoas, mais bonito, mais bonita, mais inteligente, mais capaz, superior. Ela se torna arrogante, começa a pisar nas pessoas, achar que ninguém precisa, ela não precisa de ninguém para nada. Assim como a baixa estima é ruim, a superestima também não é bom. O ideal é mantermos o equilíbrio, é sabermos quem nós somos, saber para onde nós vamos, saber de quem nós estamos preocupados em ter uma resposta positiva ou negativa, não ficarmos nos julgando, nos comparando. Assim como a baixa estima, a autoestima também pode ser ruim. Penso eu que Moisés aqui estava se considerando o cara. Quando ele saiu do palácio e viu aquele egípcio maltratando o seu irmão hebreu, ele achou-se melhor do que aquele que estava chicoteando o hebreu. Então ele tomou justiça com suas próprias mãos, achando que não teria consequência. Assim aqueles que têm o ego super elevado, assim são aqueles arrogantes, que acham que a vida nunca dá volta, que nunca vai voltar aquilo para a vida dela. Então, no verso 14, quando ele chega no dia seguinte, e o irmão, o hebreu ali espancando o outro hebreu, e ele entra, se intromete, e aquele hebreu vira para ele: ei, quem foi que te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quem? Parece que naquele momento, Moisés começou a refletir. Moisés foi confrontado. Moisés então temeu, porque se aquele hebreu descobriu, com certeza outras pessoas descobriram. E foi o fato. Chegamos no verso que nós estamos estudando hoje, verso número 15. Diz assim: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu. Gente, a superestima, a arrogância, é algo que Deus aborrece. A soberba é algo que Deus aborrece. Provérbios capítulo 8, verso 13, diz assim o texto bíblico: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Se tem algo que aborrece a Deus, são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, pessoas que acham acima de tudo e de todos, que se comparam ao próprio Deus. A essas pessoas Deus aborrece. 1 João capítulo 2, verso 16, vai dizer que essa soberba não vem de Deus, é da vida, é do mundo. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Marcos capítulo 7, verso 20, vai dizer que a soberba é o pecado que vem do coração. Marcos capítulo 7, verso 20 dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens
é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Verso 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então a soberba é algo que procede da raiz, de dentro do coração do pecador. Assim como a baixa estima, a superestima, achar-se a si mesmo superior a outros, superior ao próprio Deus, achar-se, isso é abominável diante de Deus, isso se chama pecado. Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba, em algum momento, vai receber a sua correção, em algum momento vai receber a correção. E nós vemos aqui na vida de Moisés muito bem. Penso eu que Moisés estava se achando o cara, que podia ali maltratar, que poderia assassinar, poderia resolver com a força do próprio braço, sem ter as consequências. Ei, presta atenção, você que se acha melhor que os outros, você que se é arrogante, você que é soberbo, você que quer viver a vida isolado, isoladamente, achando que não precisa de ninguém, isso não procede de Deus, não procede de Deus, isso se chama pecado. Moisés, então, ele fugiu da presença de Faraó. Olha o verso de número 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu na presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Anota aí, Midian, a terra de Midian. A palavra Midian no hebraico, ela significa conflito ou julgamento. Não sabemos como Moisés fugiu. Não sabemos se Moisés fugiu de cavalo, de camelo, a pé, se ele conseguiu ajuntar alguma riqueza do palácio. Não sabemos como Moisés saiu fugido ali do palácio para a terra de Midian, para esse deserto, para essa região de conflito e de julgamento. Mas eu penso que no meio do caminho, talvez Moisés começasse a se questionar. Moisés talvez começasse a se perguntar: será que eu não era tão bom para aquele hebreu dizer que eu não poderia ser príncipe dele, eu não poderia julgá-lo? Será que eu não era bom o suficiente? Será que eu não estudei suficientemente? Será que eu não era bonito o suficiente? Por que que eu não pude determinar, ter a razão naquele momento? Só que Midian, esses momentos da vida de Midian, em nossas vidas, esses momentos de conflito, esses momentos de julgamento, eles são os mais significativos, são os momentos mais importantes na vida de um ser humano, quando ele começa a ter um conflito, quando ele começa a ter esse pensamento, julgamento, começa a refletir sobre si mesmo, quem ele é e as suas consequências. Espera aí, eu sei que não é um momento bom para ninguém, não é algo que ninguém gostaria de passar. Esse caminho, esse trajeto para Midian, esse caminho para Midian, esse deserto, não é um lugar gostoso de se estar, não é um lugar de felicidade, não é um lugar de alegria, mas é um lugar de quebrantamento, é um lugar de reconhecer quem você é um lugar na qual esse momento de conflito e julgamento vai lhe conduzir a ser uma pessoa melhor. Salmo de 119, verso 67, o salmista vai dizer assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora, guardo a tua palavra. Ah, irmãos, quem gosta de ser afligido, quem gosta de estar no meio de Midian, quem gosta de estar no conflito, estar nesse momento de julgamento, de pensamento, de reflexão, de avaliar aquilo que aconteceu, as suas ações, as suas atitudes, quem gosta?
Mas é esses momentos de Midian, esses momentos de aflição, são os momentos mais importantes das nossas vidas, porque é nesses momentos que nós crescemos, amadurecemos e chegamos mais perto da palavra de Deus. É ou não é? Olha o verso de número 71 desse salmo, Salmo 119, verso 71. O salmista vai dizer assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Aí você vai falar assim: que maluco está escrevendo isso? Que negócio é esse? Ser bom passar por lutas, passar por problemas, passar por aflições, passar por isolamento, passar por luto, passar por conflito, passar por esses momentos de falta de recurso. Foi-me bom ser afligido? Mas é o que o salmista está dizendo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, como esses momentos de Midian são importantes na nossa vida. Experimentar o fracasso proporciona uma vida de obediência. Experimentar o fracasso, momentos de aflições, nos ajuda a amadurecer. Deve ser por isso que filhos que que têm os pais superprotetores, muitas vezes demoram para amadurecer, são mimados, são imaturos. E tem muito adulto aí como criança ainda, imaturos, porque alguém colocou eles numa redoma e acha que a vida é um mar de rosa. Vai pensando, a vida é dura, meu irmão. Sim, é dura. A vida é difícil. Mas nesses momentos de luta, nesses momentos de Midian, nesses momentos de caminhada, é o momento na qual nós crescemos e amadurecemos. Experimentar o fracasso proporciona ter um espírito dócil. Homens e mulheres que sabem o que é ser quebrantado, ferido, estão geralmente mais sensíveis em seguir o caminho de Deus, em ouvir o Espírito. Geralmente quebraram a barreira do orgulho e carregam em seus corpos cicatrizes, marcas. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 10, vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Queridos irmãos, penso eu, Moisés, naquela tristeza profunda, correndo no caminho do conflito, correndo no caminho do julgamento, correndo para Midian. Era aquela tristeza, saindo do palácio, deixando o palácio, indo para o deserto. E é essa tristeza que muitas vezes nos molda, nos forma, nos faz quebrar o orgulho, quebrar a arrogância e nos ajoelhar e reconhecer que nada somos, que nada temos, mas existe um Deus que tudo pode, que tudo sabe, e é nesse momento que nós nos rendemos. É nesse momento que nós nos arrependemos, é nesse momento que nós encontramos Deus e somos encontrados por Ele. Irmãos, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, tome muito cuidado, quando você olhar por uma pessoa e ver essa pessoa sofrendo, passando por dificuldades e falar assim: coitado dele, coitada dela. Ei, há momentos na vida que esses momentos de dores e dificuldades são os melhores momentos para que essa pessoa possa receber uma vida nova e serem transformados. Você lembra do caso do filho pródigo? Eu fico sempre imaginando que aquele pai rico, fazendeiro rico, sabia que o seu filho estava na cidade, sabia que o seu filho estava querendo comer ali das boroas, ali as comidas dos porcos. Mas em nenhum momento aquele pai vai buscar aquele filho no meio da lama.
porque ele sabia que aquele momento era um momento muito importante para a vida do seu filho. E é nesses momentos que às vezes nós queremos evitar que os nossos filhos, queremos que as pessoas que nós amamos, evitar que elas passem por isso. Aí nós pagamos a conta, tiramos o dinheiro da poupança e a pessoa está lá novamente para começar e reconhecer, e novamente cometer o mesmo ato, voltar para o mesmo vício, voltar para a mesma prostituição, voltar a dever e comprar e não pagar, a usar o seu dinheiro de maneira indevida, porque sabe que se apertar vai ter o papai, vai ter a mamãe, vai ter fulano, vai ter ciclano, vai ter a igreja, vai ter não sei quem que vai querer, vai tentar minimizar a sua situação. Há momentos que não podemos atrapalhar a justiça de Deus, o conflito a Midian na vida das pessoas. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Às vezes é melhor estar numa casa em luto do que uma casa em festa. Às vezes é melhor entender que a dor que vai fazer essa pessoa crescer, essa situação de aflição, de conflito, vai ajudá-la a se desenvolver. Então espere, examine, calma, deixe Deus trabalhar nesta vida, deixe Deus trabalhar nesta vida para o crescimento dela, o crescimento dele. Você não pode continuar fazendo o papel de Deus na vida desse menino, desta menina, desse rapaz, dessa mulher. Você não é Deus, deixa Deus ser Deus e Deus tratar. Se for para mandar para Midian, lá com certeza é o lugar de melhor para que essa vida esteja. Porque é lá em Midian, é onde parece que é o fim, mas não era o fim. Tem pessoas que vivem de aflição em aflição e nunca aprendem, mesmo passando por Midian. Geralmente o motivo é que ficam na autodefesa, negando, se justificando, dizendo, então, eu estou aqui, mas é culpa daquele egípcio, é culpa daquele hebreu que me dedurou, tentando negar, dizer que não foi culpado, dizer que foi culpa da outra, dizer que foi culpa do outro, tentando se justificar. Às vezes fica tentando racionalizar. Não, eu fiz tudo certo. Será que fez mesmo? Eu fiz tudo certo. Mas será que você não esqueceu algo no meio do caminho? Será que você não, nesse tudo que você achou que estava certo, não esqueceu o mais importante? Moisés achou que estava fazendo certo, ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para cima, não olhou para Deus. Às vezes é assim, a pessoa acha que está fazendo tudo certo, olhando para um lado, olhando para o outro, mas se esquecendo de olhar para quem ele deveria olhar. O melhor caminho nesse processo de Midian, nessa estrada de Midian, é confessar o fracasso, é admitir o erro, é permitir que este orgulho seja quebrado. O melhor caminho é humilhar-se, reconhecer que só Deus é Deus e sem Ele nada se pode fazer. Churchill, em meio aos bombardeios nazistas, disse ao povo londrino: este não é o fim, não é sequer o princípio do fim, mas é talvez o fim do princípio. Há momentos da nossa vida que parece que é o fim. Ei, não é o fim, mas é o fim, talvez, de um ciclo que Deus está fechando para iniciar algo novo na sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, vai dizer assim: eu é quem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez seja o fim de um ciclo que está se encerrando, para se iniciar o princípio de um novo começo em sua vida. Assim é Midian, assim é essa jornada para o deserto, assim é esse momento de aflição que muitas vezes passamos, porque é nesse momento é que passamos a buscar a Deus, passamos a invocar a Deus e passamos a ouvi-lo, porque o orgulhoso não vai ouvir, o arrogante não vai ouvir, mas aquele a quem o Senhor quebranta, aquele que o Senhor quebranta, o vaso na mão do oleiro, Deus às vezes morre, Deus às vezes quebra para montar algo muito melhor. E nesse momento, irmãos, em Midian, olha a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso. Se você está achando que é o fim, eu digo, não é o fim, é apenas o fim de um ciclo para início de algo muito melhor que Deus está fazendo na sua vida. Olha o verso de número 15, voltemos lá ao nosso estudo. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e se assentou-se junto a um poço. Ah, irmãos, olha a graça de Deus nesse texto. Moisés fugindo em conflito para o meio do deserto, ele encontra um poço. Ele encontra um lugar de refrigério, ele encontra um lugar para se assentar, ele encontra um lugar para descansar. Talvez eu esteja falando para pessoas assim como Moisés, que se encontram em Midian, estão nessa jornada e se encontram cansados, sobrecarregados, fugindo, achando que é o fim, mas Deus nesta noite quer trazer o refrigério à sua vida, pois há um poço em Midian para você sentar, há um poço para você para poder beber da sua água e saciar a sua sede, que nesta noite, meu irmão e minha irmã, o Senhor possa saciar a sua alma e acalmar o seu coração. É no tempo de você se assentar, é o tempo de parar de fazer planos, tempo de parar de achar estratégia, tempo de parar de ir na força do braço, é tempo de você confiar em Deus. Se assente agora, descanse no Senhor, descanse a sua vida nele. Lembra da frase da semana passada? Eu tento, eu falho, eu confio, Deus traz o resultado. Vou repetir novamente. Eu tento, eu falho, eu confio, Deus traz o resultado. O tempo oportuno é tão importante quanto a ação. Talvez você está fazendo as coisas certas, mas não é o tempo ainda de Deus sobre a sua vida. E toda vez que nós queremos adiantar o ponteiro, toda vez que queremos adiantar os propósitos de Deus, toda vez que queremos passar à frente de Deus, mesmo fazendo coisas boas, mesmo tendo boas intenções, que eu penso que Moisés tinha boas intenções, queria libertar o seu povo, queria ajudar os seus irmãos. A ação fora do tempo de Deus não vai trazer os resultados de Deus sobre a sua vida. Por mais que sejam boas as suas atitudes, por mais que sejam bons os seus pensamentos, por mais que seja bons o seu esforço, as suas ações, se não está no tempo de Deus, é tempo de você se assentar e descansar e esperar Deus te direcionar, Deus te chamar, porque Deus chama, Deus direciona, Deus fala com o seu povo, com as suas ovelhas, e nós vamos ver isso na história de Moisés. Daqui a alguns anos, Moisés vai ser chamado por Deus, mas desse tempo, é tempo de Moisés se assentar nesse poço, e receber a graça de Deus. E você, meu irmão,
se encontra cansado, sobrecarregado, perdido, perdida, Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ler comigo? Pode ler? Vamos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que você é bom, eu sei que você é inteligente, eu sei que você pode, mas se não for o tempo de Deus, é melhor você esperar, se assentar e esperar Deus te chamar. Porque sem Deus, por mais que você seja bom, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja capaz, você vai falhar, vai se cansar, vai se machucar e vai machucar as pessoas que estão à sua volta. Então espere o tempo de Deus, descanse no Senhor, confie nele, deixa Ele te sustentar nesta hora. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que Jesus, o Senhor, trará alívio e descanso para a vossa alma. Amém? Que Deus abençoe.